Ó, pronto, eu voltei com esse microfone aqui, o outro não adiantava, já estava me irritando, eu escutava os vídeos, me doía o ouvido às vezes. Até chegar um microfone novo, vamos com esse aqui, se quebrar o cabo aí no meio do vídeo, fica por uns segundos o som ruim, mas melhor. Ó, falar aqui do assunto importante aqui, a coisa tá feia aí para alguns pastores, estão em pânico. Tá tendo aí um movimento forte de pastores evangélicos tentando enquadrar o governo Lula há alguns meses. Alguns membros do governo Lula passaram a defender que o Lula ele se aproximasse desses pastores evangélicos, os maiores pastores evangélicos. Porém, a Janja que ultimamente não erra uma, a Janja disse ao Lula, não. Ô Lula, você não faça isso. Lula, olha, se você se reunir com esses pastores evangélicos, o que vai acontecer é que, primeiro, você vai estar ali alimentando alguém que vai te abocanhar e te apunhalar pelas costas na primeira oportunidade. Segundo, vão fazer chacota com você quando você for traído por esses bandidos. Então, não sei se ela falou com essas palavras, mas mais ou menos esse é o posicionamento da Janja. Então, o governo Lula está focando agora numa aproximação com evangélicos. E olha, tem que ser assim com pastores menores. Até porque esses pastores menores, se forem honestos, eles querem que a congregação deles cresça. Então, se esses aí fizerem parcerias com o governo, direto ou indiretamente, e tiverem mais contato com o governo, esses vão crescer. Eles crescendo, obviamente, eles estão tomando espaço de alguém, eles começam a tomar espaço desses pastores maiores. Inclusive, digo eu aqui, Tiago, o governo Lula deveria aí mapear pastores de igrejas, congregações pequenas que sejam honestos, que sabem aí que são de esquerda, que eles estão pelo povo e não pela grana, e contactar esses aí. Eles vão ficar muito felizes de serem reconhecidos pelo governo e de terem aí chance de bater de frente em algum momento aí no futuro com os pastores grandes. Porque esses Malafaias, Edir Macedo, Valdemiro Santiago aí da vida, esses caras aí, eles querem grana. E eles sabem que o Bolsonaro não apenas dá para eles grana, mas um projeto de poder. E poder é dinheiro, vale até mais do que dinheiro, porque a pessoa tendo muito poder para sempre, ela vai conseguir captar dinheiro para si mesma para sempre. Então, o que acontece? O governo Lula tomou uma decisão ontem, que é a decisão de acabar com a isenção tributária a salário de pastores. Olha só, no dia 17 de agosto, que foi o segundo dia de campanha eleitoral de 2022, o Bolsonaro anunciou, num ato de campanha dentro de uma igreja evangélica, o Bolsonaro anunciou que por decreto ele estava isentando pastores evangélicos de pagar tributos. Ou seja, esse pessoal que não faz nada para a sociedade, vive aí de mentir para as pessoas, a grande maioria aí desses corruptos, eles passaram a ganhar seus salários milionários sem pagar nem imposto. Então, para quem já lavava dinheiro, ficou mais fácil ainda, porque já não paga imposto a igreja, não pagava imposto também o dono da igreja. E aí eles podiam ficar ali tendo uma isenção tributária que custava milhões aos cofres públicos a troco de nada, ou de apoiar o Bolsonaro. Pois bem, na semana passada chegou aos assuntos mais comentados, que boa parte da esquerda começou a falar sobre isso, o tema CPI das igrejas evangélicas. Por quê? Porque bolsonaristas passaram a atacar o padre Júlio Lancelotti. Lembre-se, o plano de poder desse pessoal é que tenha só uma religião no Brasil, a religião evangélica, no caso neopentecostal, né? Por quê? Porque eles acabando com as outras religiões, eles tomam todo o povo brasileiro para eles. Imagina 200 milhões de fiéis pagando dízimo. Imagina isso. Eles terem uma porcentagem do trabalho de todo mundo. Olha só, é isso que eles querem. E aí, eles começaram a atacar os cristãos católicos. Aqueles que falavam em fechar a igreja estavam atacando ali o padre Júlio. Os pastores bolsonaristas passaram a ser expostos nas redes sociais e começaram a expor o seguinte: pô, esse pessoal aí tá milionário, falando aí de Deus, cobrando dinheiro de gente que não tem dinheiro nem para pegar um ônibus, eles cobrando aí os ganhos dessas pessoas e eles cada vez mais ricos. Aí começaram a expor. Ó, essa foto nem é muito nova, mas voltou a viralizar essa semana. Esse é o pastor Valadão numa loja da Gucci, com um casaco aqui que custa uns 20 mil reais, pelo menos aqui a jaqueta dele, a bolsa dela também custa uns 15 mil. Aí você fala, pô, esse pessoal que fala que é mais fácil, essa parte da Bíblia eles nunca vão ler, que é mais fácil um elefante passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso eles não vão ler no culto deles, porque esse mesmo pessoal que cobra aí, fala que é de Deus, eles estão
tudo que a Bíblia fala para não fazer, eles estão fazendo. Se você, plantonista, dizer, mas Tiago, eu também, algum plantonista com mais dinheiro, eu também tenho roupas caras, ou quem não tem, fala, mas Tiago, se eu tivesse dinheiro, eu também teria roupas caras. Ok, se você está ganhando seu dinheiro honestamente, sem enganar milhões de pessoas que não têm nada, algumas não têm nem um de cair mortos, ok, você vai lá, compra o que quiser, eu tenho certeza que não é isso que vai determinar se uma pessoa depois da vida vai ter um destino melhor ou pior. Acredite você no que quiser. Tá, mas, não importa a sua crença, mas, olha só, esse pessoal, eles pregam a palavra de quem diz que não é para fazer isso. E eles fazem exatamente o que eles pregam. Enquanto isso, o padre que eles estão atacando está fazendo exatamente o que dizia na Bíblia, o que Jesus Cristo fazia. Aqui, ó, vamos dar pão aos pobres, vamos ali, ó, alimentar sem fazer o bem, sem olhar quem, vamos ali ajudar as pessoas. Ah, são viciados em droga. Então, ó, são viciados, eles são vítimas aí de um sistema. A gente tem que ali alimentá-los, essas pessoas. Eles não vamos deixar essas pessoas morrer de fome, como Jesus Cristo fazia exatamente assim. Enquanto isso, quem julga esse cara aqui, ó, vai começar a mostrar aqui, Pastor Valadão, aí uma roupa dele aqui, uma camiseta dele, 4 mil reais. Fala, mas você prega que não é para fazer isso, você prega exatamente a palavra de quem dizia para não fazer. Aí, ó, um adorno aí, que a Bíblia fala que não pode ter adornos, ó, 92 mil reais um relógio. Aí o outro aqui, 168 mil reais um relógio. Enquanto isso, os fiéis lá não tem nem onde cair morto. A coisa fica feia. O pastor Valadão começou a quebrar o pau aí na última semana com alguns outros pastores, porque essas igrejas aí, eles estão em briga por fiéis. A igreja do Valadão diminuiu muito desde que o Bolsonaro perdeu a eleição. A do Malafaia também, a do Malafaia lá de igreja de Madureira, Vitória em Cristo, já fechou 10 igrejas. A do Valdemiro Santiago aí, o Valdemiro está numa desgraça total, ele já perdeu mais de 1 bilhão de reais. Olha, para um pastor, exatamente o cara que prega ali a palavra de Jesus Cristo, o cara perdeu 1 bilhão é porque ele tinha 1 bilhão. Mais de 1 bilhão, continua milionário, viu? Continua milionário, mas perdeu 1 bilhão, fechou várias igrejas. E aí começaram a brigar pela clientela. Aí, olha só. E aí o Valadão resolveu atacar a igreja adventista. Olha só, o Valadão começou, ele pegou um story qualquer, né? Ele, quase todos os dias ele pede para fazer perguntas, ele responde lá nos stories. Aí ele seleciona, obviamente, as perguntas que ele queira fazer polêmica com a resposta, enfim, queira manipular aí seus seguidores com a resposta. Aí ele diz que a igreja adventista é uma seita, aí ele diz que Ellen G. White afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta, vindo a completar-se somente no ano de 1844. Aí o que acontece é o seguinte, chegou ali outra pessoa e desmentiu o Valadão. E aí começou um bate-boca entre aí líderes religiosos do Valadão com um outro líder. E aí o Rodrigo Silva, que ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, respondeu o Valadão. Ele respondeu o Valadão, tá aqui a resposta inteira, não vou ler a resposta inteira dele aqui, mas ele fala, olha, sempre fomos respeitados pela Igreja da Lagoinha, que é do Valadão, quando o pastor Márcio, que era o pai dele que faleceu, era o presidente. Meu programa Evidência sempre esteve na grade da Rede Super, que era a rede de TV da Igreja do Valadão. Aí ele diz, também lamento que o pastor André Valadão doutrine suas ovelhas sem ao menos ler as fontes que usa. A lista de citações e o texto que ele publicou foram copiados, para não dizer plagiados, de um site de outra igreja, que além de descontextualizar a autora, menciona livros que ela nunca escreveu. Talvez seja esse tom belicoso do pastor que tenha feito ao menos 70 filiais da Igreja da Lagoinha romperem o vínculo com a sede global. Ele, que pena. Apesar disso, continuo orando por ele como fiz publicamente na época em que sofreu ameaças processuais durante as eleições. Ou seja, rinha de fascista aí, bolsominions brigando. Aí o Valadão ficou bravinho. O Valadão, e olha, são os tempos de hoje, eles não brigam nem por vídeo, né, bate-boca, viu? É briga por textão no Instagram, pastores quebrando pau em textão no Instagram. O Valadão disse que, olha, que é mentira que saíram 70 igrejas, que quem está pegando dados inverídicos na internet é o Rodrigo Silva, que não é ele. E mantém aí o quebra-pau, o Valadão mantém aí o seu posicionamento de que, olha, a Igreja Adventista é uma seita. Ele diz que sim, é isso que está aí da doutrinação da igreja, é uma seita mesmo. Então,
Um dizendo que o outro é uma seita, um aí atacando o outro, briga aí, a briga, no fundo, essa briga é pela clientela. Outro que está aí em pânico é o Malafaia. O Malafaia mandou mensagens aí indiretas ao governo, dizendo que se o governo Lula não voltar com a isenção tributária para os pastores evangélicos, o Malafaia vai gravar um vídeo atacando o Lula. Então cuidado, hein, Lula? Já o Malafaia vai lá. Até o momento que eu gravei esse vídeo, não tinha nada no canal do Malafaia, mas calma. Já ele aparece assim, esperneando, assim, gritando, batendo na mesa, bravo porque vai ter que pagar imposto para ele, isso é perseguição. Outra aí, tem uma que ela está acostumada a não pagar imposto. O avião da família dela, da igreja dela, foi pego com 320 quilos de drogas. Drogas são ilegais, então não paga imposto. Olha que coisa. Que é a Damares. A Damares saiu atacando o Lula. Essa, como ela é senadora de oposição, ela não precisa fazer meias, assim, mandar mensaginha, não. Ela vai e... mensagenzinha. Ela vai e ataca mesmo. Ela diz, começou! Quem quiser pausa para ler, Damares, mas eu vou ler para você meio resumindo, vai. Nós avisamos que de uma forma ou outra perseguição viria. Pagar imposto virou perseguição. Por enquanto é isenção, mas temos países aqui em nosso continente liderados pela esquerda onde líderes religiosos estão sendo presos e até mesmo expulsos. É o que queriam fazer com o padre Júlio Lancelotti. Lembra? Queriam uma CPI para prender o padre. Tá, aqui no Brasil já somos quase 50% de evangélico. Não vão nos expulsar, mas com certeza vão tentar fazer nossos dias bem difíceis. Tomara. Para esses igual o Damares, Malafaia, tomara mesmo. Mas segue um recado, o Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Portanto, aqui agora nada vai deter o povo da cruz. Durante a reforma tributária eu conduzi, com o apoio dos pastores, todos os debates sobre isenção de impostos para templos religiosos. Vamos continuar atento a esse tema. A igreja evangélica precisa ser respeitada. Então, mandar pastor milionário pagar imposto é falta de respeito e é perseguição. Olha só. Então, bom, estamos todos nós plantonistas sendo perseguidos. Você aí que está assistindo, você paga imposto? Se você é assalariado ou assalariada, você já paga imposto direto na fonte. Então você está sendo perseguido ou perseguida aí. Tem que falar, não sei qual é a sua profissão, mas vai lá nas redes sociais e fala, nós, sua profissão, estamos sendo perseguidos. Que a gente paga imposto, então não ser perseguido para Damares e para esses pastores é não pagar imposto. A ideia é uma cara de pau e aí você vê o desespero. Quando começa aí a brigar, um falando, você já perdeu 70 igrejas, outro, não perdi não. O Valadão disse que não perdeu 70, que algumas já estavam em processo de desfiliação quando ele assumiu a igreja da Lagoinha. Mentira. Não estavam, não. E, inclusive, outras que não estavam em processo pediram processo de desfiliação depois de um caso de pedofilia na igreja do André Valadão. Eu falo com todas as letras aí qual foi o caso. Tem gente que não quer usar a palavra, eu uso mesmo. Porque foi isso que aconteceu. O pastor lá da igreja dele foi preso por abusar de criancinhas, tá bom? De adolescentes e crianças, enfim, menores de 18 anos. De 12 a 17 anos. Os menores de idade que abusaram, lembrando que ele não era apenas pastor, ele era líder do grupo infanto-juvenil da igreja. Então ele é quem fazia reuniões a sós com as crianças, e foi assim que ele usou ele se aproveitou disso para ali estuprar meninos e meninas, tá bom? Igreja do Valadão. E aí outras pediram desfiliação. Há matérias na imprensa dizendo que 70 igrejas da Lagoinha foram fechadas. Há matérias dizendo que foram 50, há matérias com números um pouco menores, não sabemos. Não tem aí um dado oficial, porque ele diz que não é quase nenhuma, ou outras também, eu cheguei a mostrar vídeo aqui no ano passado, faz um ano mais ou menos, de um pastor da igreja Lagoinha que tinha mudado de nome, falando, vamos seguir aqui, a gente respeita lá o Valadão, mas estamos sem ele, a gente tem aqui prioridades diferentes aqui. A prioridade do Valadão é que o dinheiro vá para a conta bancária dele. A prioridade do dono da igreja é que o dinheiro vá para a conta bancária dele. Essa aí são as prioridades diferentes. Só isso, viu? De resto, que o Valadão quer continuar comprando aí roupas de
dezenas de milhares de reais cada peça dele, às vezes um reloginho assim, centenas de milhares de reais, enquanto os fiéis que não têm dinheiro nem para comprar ônibus são ali manipulados para dar 10 a 15% dos seus rendimentos totais, né? Ó, do que está na sua folha salarial não, ó, mas você fez um bico ali e ganhou, dá aqui uma porcentagem, viu? São manipulados. Tem igrejas que são mais assim, como a desses pastores corruptos, que realmente depende, obviamente, do nível de corrupção do pastor. Tem pastor que é honesto, viu? Mas vemos esses bilionários aí que eles tentam sugar tudo eles estipulam ali quanto tem que ser. Tem alguns que falam que tem que doar carro, tem que doar casa, tem que sim, senão você vai para o inferno se não doar para a igreja. Viu? Assim que eles fazem, é manipulação mesmo. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aí combatendo todos esses aí, viu? Falou!